Vou começar o Tribuna da Massa. Atenção, minha gente, eu tenho uma imagem aqui agora. A polícia não tem mais dúvidas. O ex-marido de Ana Paula foi pego num condomínio de luxo hoje pela parte da manhã. Tá aqui o momento em que este homem sai do carro, tá? Daqui a pouco a produção vai mostrar o rostinho dele fechado, porque ao sair do veículo ele colocou essa jaqueta em cima. Ele não quis mostrar o rosto dele, mas a nossa edição está separando tudo. Já, aqui na tela do Tribuna da Massa, Marcos Antônio Ramon. O segundo preso agora, por favor. Me dá a imagem do homem que disparou, minha gente. Também está na cadeia. Esse aqui é o Marcos, antes era o advogado, ex-marido da mulher que foi executada. Tá aí o atirador. Aquele homem que disparou 14 vezes com a mão esquerda. É impressionante ou não é? Como é que a polícia conseguiu chegar até estes dois homens? Acima de tudo, como a polícia conseguiu descobrir que este rapaz que está sendo filmado agora pelo Marcel Mercúrio era o atirador que acabou tirando a vida de uma mulher? Por favor, vem para cá. O Tribuna tem todos esses detalhes, eu vou passar para você. Antes eu quero conversar agora com a nossa repórter, a Manezinha da Ilha, por favor. A Bruna Frenner, gente, ela está com a viúva. Foi muito difícil, tá? Para a Luana estar aqui hoje. Mas ela quer a justiça assim como todos nós. E o nosso objetivo é entender mais essa história. Entender o que aconteceu. Como elas viviam. Estavam sendo ameaçadas. A Ana, ela se sentia ameaçada pelo ex-marido. Eu sei que não é fácil para ela falar, mas ela é corajosa, tá? Ela é corajosa. Ela quer justiça tanto quanto nós aqui do Tribuna da Massa, só que no caso dela existe um sentimento muito maior envolvido. E nós estamos aqui prestando toda a solidariedade. Vamos até o final. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer essa batalha, porque o advogado já constituiu um outro advogado para defendê-lo, vai colocar uma grana, vai tentar alegar todo tipo de inocência. E do lado de cá, a sociedade, aqueles que não querem justiça, todos nós juntos por uma causa só. Fique à vontade, Bruna. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a você ligado no Tribuna da Massa. A gente quer agradecer, em primeiro lugar, a Luana, a esposa da Ana Paula, que está aqui ao meu lado, a doutora Júlia, que está acompanhando o caso, advogada, e também a Dil, que é muito amiga da família, muito amiga do casal. Olha, Passaia, a situação muito difícil realmente, né? A gente está aqui agora conversando mesmo com a Luana, ela aceitou conversar aqui com a gente, principalmente porque ela quer justiça para isso tudo. Lu, primeiro eu vou conversar contigo, pode olhar para a câmera, pode ficar à vontade. Quando você recebeu a notícia de tudo isso, como é que foi para você receber essa notícia? Como é que foi o choque? Porque realmente ninguém esperava por isso, né, Lu? Boa tarde. Boa tarde. Foi um choque. Eu não tenho palavras para descobrir, para falar o que eu senti na hora. A única coisa é que eu fui recebendo notícias de que algo tinha acontecido na frente do condomínio onde morávamos e eu só queria saber se ela estava bem. A minha única preocupação era saber se ela estava bem. Vocês estavam morando ali há 2 semanas nesse condomínio? 2 semanas. A gente nem tinha levado ainda todas as nossas coisas. A gente estava levando aos pouquinhos para deixar tudo bem arrumadinho, porque ela gostava de deixar tudo do jeitinho dela, tudo bem organizadinho. Então a gente estava arrumando tudo aos poucos para deixar bem aconchegante para a gente. O relacionamento de vocês, vocês estavam juntos há quanto tempo? Ela me pediu em namoro, iria fazer 2 anos, dia 5 de julho. 2 anos. 2 anos, mas a gente se conhecia desde fevereiro. Como que você ficou sabendo de tudo isso? Você recebeu uma mensagem? Como é que foi? Tínhamos um grupo do condomínio onde morávamos e o pessoal começou a pedir informações porque tinha carro de polícia, ambulância na frente do condomínio. E as pessoas começaram a mandar mensagem falando: parece que era moradora nova, tinha se mudado recentemente. Daí falaram assim, era um Onix vermelho, era o Onix Bordeaux. Na hora eu já pensei nela, tentei ligar para ela, não atendia. Liguei para o síndico para ter alguma notícia. Quando eu consegui falar com ele, eu só perguntava se ela estava bem. Lu, nesse tempo que vocês estavam juntas, né, nesses 2 anos, a Ana recebia ameaças do ex-marido dela? A Ana eles não tinham muito contato.
O contato entre eles era muito difícil. As poucas vezes que eles tiveram contato era sempre para tentar falar sobre as crianças. Né? Ela mandava mensagem: Wagner queria ver os meninos, Wagner queria ver os meninos. Hoje é Dia das Mães, será que eu posso ver os meninos? Mas não... Eu fiquei tão surpresa com o que aconteceu, porque não tinha ameaças. Ele não mandava ameaças para ela, mas não tinha outra razão devido à conduta dele no processo judicial que estava ocorrendo. Que a Ana estava lutando para poder ver os filhos. Ela não queria tirar os filhos dele. Ela falava: os meus filhos, eles têm pai, eles merecem ter o pai. Mas ela também queria poder estar com eles. Sim. Só para o telespectador entender, Passaia, então a Ana, ela foi casada com esse homem durante 15 anos, né? Já se conheciam há 17, mas estavam casados há 15 anos. Ela termina esse relacionamento um pouco dificultoso, porque o ex não queria aceitar, mas já estava no novo relacionamento com a Luana já há 2 anos, inclusive morando juntos. E, claro, a Ana sempre queria ver os filhos, os 3 filhos, né? E falava: olha, eu quero ver as crianças, mas o cara sempre dificultava. E a guarda era compartilhada. Mas, Passaia, eu vou devolver para você agora, porque a gente tem muitas perguntas para fazer para a Luana e, com certeza, ela está aqui para responder todas elas. Pois é, eu fico aqui pensando o seguinte: ela já deu uma informação muito importante para a gente. Primeiro, que a Ana não conseguia ver os filhos. Ela queria e o pai das crianças também. Então aí já há um embate. Agora, será que existia também uma discussão pela partilha dos bens adquiridos enquanto eles estavam casados? Existia essa motivação? A Luana vai responder para a gente, tá? A delegada Tatiana Guzela também está aí ao vivo para conversar com o Tribuna, para explicar por que é que ela pediu a prisão do ex-marido da Ana, a mulher que foi assassinada em plena luz do dia. Por que ela chegou à conclusão de que esse homem precisa estar na cadeia, hein? Olha, muito obrigado pela audiência. Quem está chegando agora para almoçar aqui com o Tribuna da Massa, pisca para mim rapidinho a Bruna primeiro, depois a Juliana, só para eu mostrar para vocês. Esta aqui é a viúva, tá? A Luana era casada com a Ana, a mulher que foi alvejada, foi assassinada com 14 disparos no portão de casa. Bem, ela já conversou com a gente, daqui a pouco vai falar também sobre uma dúvida que eu tenho e que muitas outras pessoas também. A Ana, ela tentava na justiça brigar pelos bens, aquilo que ela adquiriu junto com o marido durante 15 anos de matrimônio? Será que existia essa motivação? Sim ou não? Tá aí, ó. Marido e mulher, aparentemente uma família feliz, filhos. Infelizmente, tudo acabou com esses disparos aí. Este homem que provocou esses disparos está agora, vem para cá porque eu estou indo com a Juliana Rodrigues. O homem que efetuou os disparos e o ex-marido da Ana estão atrás desse paredão, presos. Eu não sei se eles já conversaram com a delegada Tatiana Guzela, mas nós vamos saber de tudo isso agora. Juliana Rodrigues, por favor, fica à vontade. Boa tarde para você. Passaia, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Ana Paula Campestrini, de 39 anos de idade, foi executada com 14 tiros. Ela foi morta em frente ao portão de casa porque, principalmente, Passaia queria ver os filhos. Brigava na justiça com o ex-marido, o Wagner Cardeal, esse homem que a gente vê sendo conduzido aqui para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, principalmente porque queria ver os filhos. E também tem uma relação por uma briga patrimonial, um valor aí que desde a época em que o casal estava junto, pode ultrapassar os 2 milhões de reais. Nós temos aí então as imagens do momento da chegada do Wagner Cardeal, o ex-marido e advogado. Ele é ex-marido da Ana Paula Campestrini e também a gente tem imagens da chegada do Marcos Antônio Ramon, o homem que é o atirador, o homem que chega de motocicleta ali em frente a este condomínio e dispara 14 vezes contra a Ana Paula Campestrini, que morre na hora dentro deste veículo. Os 12 foram presos hoje pela manhã, o Wagner em um condomínio de luxo, ali no bairro Santa Cândida, o mesmo bairro onde o crime aconteceu. Delegada Tatiana Guzela vai dar mais detalhes
detalhes e detalhes impressionantes, Passaia, da investigação desse crime. Delegada, a motivação desse assassinato. Então a gente pode dizer aí que realmente existia uma briga entre o casal, uma briga judicial entre relação entre ver os filhos, a guarda dessas crianças e também um patrimônio aí envolvendo muito dinheiro entre o casal. Delegada, muito boa tarde. Boa tarde, Passaia. Boa tarde doutora. a todos. Boa tarde, Juliana. Hoje nós conseguimos êxito na prisão aí desses dois autores desse crime bárbaro, triste, né? Então, ao mesmo tempo que estamos felizes por termos continuado de uma forma saudável essa investigação, de uma forma correta, lícita e, em especial, muito dedicada verticalmente, nós também aí estamos tristes porque é um inquérito que envolve uma vítima. Não que uma vítima seja mais especial que a outra, mas sem dúvida uma vítima que não tinha nem um boletim de ocorrência, nem como vítima, nem como autora, nem como testemunha, absolutamente nada em seu desfavor, que buscava, e isso nós verificamos através do celular dela, o esforço empreendido na tentativa de ter informações sobre os 3 filhos menores, e ligações e contatos, todos muito dificultados aí por uns investigados. Então, nós temos uma situação homofóbica e uma situação de feminicídio, aquilo que deixa esse inquérito bastante complexo e delicado, né? Nós alcançamos aí a prisão dos dois, um deles o atirador, o outro acredita-se que seja o autor imediato, né? Esse autor atirador efetuou diversos disparos, né? Como todos podem alcançar através das imagens publicadas aí na mídia local, mas tem outras imagens também que nós alcançamos de que a vítima recém tinha realizado lá no clube onde os filhos praticam esportes a sua carteirinha de acesso ao clube. Então ela fez a carteirinha momentos antes de morrer. E estava muito feliz, mandou várias mensagens para amigos, para a companheira, né, a Luana, no sentido de que agora sim ela poderia ver os filhos. Isso porque, delegada, a delegada que deu uma entrevista coletiva agora há pouco, o Passaia, ela contou um detalhe aí impressionante, muito triste. A Ana Paula Campestrini só conseguia ver os filhos da rua, ou seja, ela ia na rua e via de longe os filhos brincando naquele clube. Então ela recebeu uma proposta, fazer uma carteirinha para ter acesso a esse clube, para ela conseguir acompanhar os filhos nessas aulas que eles tinham, um clube muito conhecido que fica ali no bairro Cristo Rei. Ela faz então essa carteirinha, Passaia, só que detalhe, o presidente desse clube onde os filhos da Ana Paula estão, ele é o ex-marido, o Wagner, e o diretor desse clube, Passaia, o homem que foi preso suspeito de ser o atirador, quem mata a Ana Paula. Delegada, a gente pode dizer que a Ana Paula foi vítima de uma armadilha quando se tem essa proposta dela fazer essa carteirinha para ir nesse clube, já que na sequência, Passaia, olha só isso daqui, detalhe. Assim que a Ana Paula faz essa carteirinha de acesso, no mesmo dia que ela vai até esse clube, ela é seguida por esse atirador logo na saída, e aí as imagens que a gente tem registram o momento em que ela é brutalmente assassinada. Esse atirador, então, a acompanha da saída desse clube até o condomínio, delegada. A gente pode dizer, então, que ela foi vítima de uma armadilha? Ao final da investigação, depois que nós conseguirmos, inclusive, outras provas que estão para chegar, né, e outras que estão para serem produzidas e já estão agendadas, nós vamos ter essa conclusão. Se houve uma armadilha, quer parecer que sim, né? Porque a pessoa mesmo, no próprio clube, houve uma pessoa que informou ao atirador o exato momento que ela estava saindo. Então, assim, o atirador tinha informações privilegiadas. O próprio atirador, quem marcou o horário para ela vir no clube, que definiu o horário que ela deveria estar ali. Então, ele estava preparado, já sabia, né?
Inclusive foi com uma motocicleta sem placa, ou seja, foi tudo planejado. Uma motocicleta sem placa que ele não levava para casa dele, que não tem placas, que não tem nome, né? Uma moto totalmente desbaratinada, que foi reconhecida, inclusive por testemunhas, como sendo de propriedade dele. E essa motocicleta, e segundo as testemunhas, estava escondida até dias antes no interior de uma das sedes do clube, num galpão fechado. Então você imagina o grau de periculosidade. Então é possível falarmos em emboscada? É muito possível. Ao final nós vamos ter essa conclusão ou não. Passaia, essas informações são impressionantes. Daqui a pouquinho a gente vai trazer Juliana, mais detalhes chocantes dessa história. Só me responda uma coisa aqui primeiro, Juliana. É o seguinte, só para eu entender, porque eu ainda estou atordoado aqui com todos os detalhes, é muita cafajestice, né? O telespectador já está entendendo também o que aconteceu, mas o ex-marido da Ana, o que ele é desse estande de tiros? Esse clube de tiros? Na verdade, não é um clube de tiros, Tá, Passaia, é um desculpa. clube onde tem piscina, esportes. clube. Essas crianças, inclusive, participavam de várias atividades nesse clube. Sim. Ele é presidente desse presidente. clube, o Wagner, o ex-marido da Ana Paula Campestrini, e o Marcos Antônio é diretor. Tá, então o Marcos Antônio, o atirador, é diretor desse clube e o marido, o ex-marido, é o presidente. Meu Deus. Aí agora, eu já volto com você. Eu peço que a doutora Tatiana segure só um pouquinho, porque eu quero conversar agora com a Luana, porque ela está ao vivo aqui. Luana, você sabia que ela tinha feito essa carteirinha? Você recebeu essa informação? Você tinha conhecimento de tudo isso? Eu sabia, ela estava... Eu ainda falei para ela, né, que provavelmente ele colocaria isso no processo judicial de alienação parental, né? Tá. Ele colocaria lá que ela não estava tendo nenhuma dificuldade, que ela não estava sendo barrada de entrar no clube e que ela até tinha feito a carteirinha. Tá. A gente imaginava que ele ia usar de alguma forma para prejudicar ela no processo, mas a gente nunca imaginou que fosse Não passou tão pela tua sorte. cabeça que, na verdade, eles só convidaram a Ana para fazer essa carteirinha para pegar o endereço dela? Porque eu fico pensando aqui o seguinte, para fazer uma carteirinha, você precisa colocar os seus dados, né? Endereço atualizado, essa coisa toda que nós já sabemos. Passou pela cabeça de vocês isso? Não, porque na quinta-feira o advogado da Ana já tinha colocado essa informação do nosso novo endereço no processo de alienação parental. Porque a Ana foi intimada a se manifestar com relação à mudança de endereço. Tá. Então, na quinta-feira, já estava no processo. Então já estava. Na Então, sexta-feira, a Ana recebeu uma mensagem de uma pessoa falando que ela tinha ouvido no clube falando que iam começar a fazer carteirinha para mães de atletas, mas que não eram sócias. Tá E bom. que era para ela ir até o clube, levar os dados dela para poder fazer o primeiro cadastro e depois ir fazer a carteirinha. Tá, eu fico pensando aqui, então, talvez tivesse sido uma manobra só para, entre aspas, mostrar a boa intenção. Olha só, jamais eu mataria minha ex-mulher, tanto que eu até sugeri lá para que ela fizesse a carteirinha. Quer dizer, é só para tentar despistar. Desculpa, tá? Eu sei que para você está sendo difícil, porque tem muitas informações que você está pegando agora com a delegada. Eu vou voltar para a delegacia. Se você quiser comentar alguma coisa, você pode falar que eu chamo a entrevista para cá de volta. Delegada está aí? Delegada está aí? Delegada, espera um pouquinho só, por favor, delegada. Só um pouquinho. Juliana, por favor, fica à vontade. Passaia, a Ana Paula Campestrini e o Wagner foram casados por 17 anos, há quase 13 estavam separados e depois da separação eles começaram a ter essas brigas judiciais. Na vara da família, para você ter uma ideia, Passaia, são 5 processos que esse casal tem. O advogado da Ana Paula, ele foi ouvido, ela não tinha nenhum outro problema na justiça. A psicóloga da Ana Paula também foi ouvida e disse que o que atormentava essa mulher, Passaia, era não poder ver os filhos. O Wagner não deixava de jeito algum a Ana Paula ter acesso às crianças e por isso essa briga na justiça. A delegada vai falar mais detalhes sobre esses processos. Delegada, 5 processos, então logo depois da separação, uma briga constante aí desse casal, principalmente pela guarda dos filhos, mas também havia essa briga com relação ao patrimônio da família. Exatamente, como você bem disse, né? O próprio advogado ouvido da vítima
informou sobre os 5 processos, correndo na primeira vara da família, aqui do Fórum da Família, da Criança e do Adolescente de Curitiba. E também, nesses processos, existe um processo investigando alienação parental, né, em desfavor da Ana Paula, com relação ao seu ex-marido, que estava com os filhos. Existiu o processo da guarda, da divisão patrimonial, de própria locação do patrimônio dela, dos 50% dela que estava com ele, que ele não repassava nem a pensão que estava em aberto, nem nenhum rendimento sobre aquele patrimônio que ela teria direito. Inclusive, ela estava passando uma situação financeira este ano muito severa. Alugou o pequeno sobrado em que morava para ter um rendimento, foi morar de favor na casa de uma amiga, ela e a companheira. Alugaram um apartamento com condições mais baixas de locação, estava trabalhando de diarista numa casa de uma pessoa conhecida. Então, isso tudo demonstra a situação financeira dela. Mas mesmo passando por essa situação financeira, bastante característico está, não só pelas pessoas ouvidas, como também pelo acesso do telefone da vítima, o quão feliz ela estava com a atual companheira, do qual nunca ninguém registrou qualquer conhecimento de qualquer dissabor vivido com a atual companheira. Ela estava muito feliz. E a única problemática emocional da vida dela era estar longe dos filhos. Isso está muito claro. E nesse momento ela fica feliz, Passaia, porque ela consegue então ter aquela carteirinha que vai dar acesso a ela ver os filhos um pouquinho mais de perto ali dentro daquele clube. O que a Ana Paula não imaginava é que isso poderia, né? A delegada disse aqui, inclusive, que vai investigar melhor isso, mas a gente imagina aí, diante de todos esses fatos levantados, que realmente o Wagner preparou uma armadilha. Ele dá acesso à esposa para ela entrar nesse clube, de onde ele é presidente. O atirador é o diretor desse clube, então ele dá acesso à esposa justamente para calcular, de repente, delegada, o momento em que ela sairia dali, já que eles não sabiam ao certo o endereço dessa mulher, o momento em que ela saía dali do clube, exatamente o trajeto que ela faria, então, para ser pega de surpresa ali por esse atirador e ser assassinada daquela maneira. Segundo informações, elas tinham se mudado, a Ana Paula Campestrini, Oganauskas, tinha se mudado este mês, no feriado, ali para esse novo endereço. Então, ninguém sabia desse novo endereço. Então, isso é uma coisa que chamou muito a atenção. Se ninguém sabia do endereço, quem matou sabia? Não, então quem matou foi perseguindo ela. E aí foi feito o trajeto reverso dela, nos momentos anteriores e também, né, e foi alcançado a própria saída dela no clube. Quem que saberia que ela estava no clube além da companheira? Né? Muito poucas pessoas, apenas o pessoal do clube, inclusive. Então aí começamos por esse ponto de partida. Buscamos de diversas formas buscar conhecimento de se teria outras problemáticas, qualquer que fosse, envolvendo a Ana Paula, mas nenhuma foi descoberta. Sabe aquela pessoa, Passaia, que você pensa assim, puxa, que pena que não existe mais no mundo, porque eu deixei de conhecer uma pessoa maravilhosa. Essa era a Ana Paula, aos olhos aqui, não só meus, mas da equipe de investigação. Delegada, qual era a relação do Wagner com o Marcos Antônio? Eles tinham essa convivência ali dentro desse clube, tá? Wagner presidente, Marcos Antônio diretor desse clube. Eles eram amigos, eram próximos? Eu não vou confirmar o nome das pessoas vou me abster disso para não gerar qualquer dissabor futuro. Os dois investigados, um era presidente e o outro era diretor, e além disso eram amigos. Então, além dessa situação, né, do clube, eles também eram amigos. Isso quem informa são as próprias testemunhas ouvidas. Tá? E também o atirador havia sido visto momentos antes dentro do clube. E momentos depois, minutos depois do crime, ele retorna e também é visto dentro do clube. Delegada, a investigação já mostra se o Marcos Antônio recebeu uma quantia em dinheiro
para matar a Ana Paula ou fez isso então pela amizade que ele tinha com Wagner? Ambos os investigados serão ouvidos formalmente em atos de interrogatórios nesta tarde, na presença de seus procuradores. Ambos já possuem procuradores para patrocinar essa causa criminal e vamos ver no decorrer da investigação quais mais elementos são fornecidos por eles ou mesmo alcançados pela equipe de investigação. Marcos Antônio Atirador já tem antecedentes criminais, delegada? Sim, tem antecedentes criminais, condenação por tráfico de entorpecentes e outros crimes envolvendo também a violência doméstica. E o Wagner, o ex-marido de Ana Paula? Também tem algumas passagens policiais, mas de crimes com penas menores. Que esses homens vão responder quais crimes, delegada? Exatamente a tipificação só ao final do inquérito policial. Todavia, a gente já adianta, né, que pode ocorrer aí o indiciamento do ex-marido, né, na situação de violência doméstica, um feminicídio. E com relação à coautoria, vamos ver os elementos objetivos que comunicam com ele, mas é um homicídio qualificado, no mínimo, pela impossibilidade plena de defesa da vítima, que foi atacada totalmente de surpresa. Imagine que ela estava indo para casa fazer um bolo formigueiro para levar no dia seguinte, quando fosse ao clube, pelo primeiro acesso com carteirinha, e iria levar para comemorar um bolo formigueiro com os filhos. Sai uma situação muito triste, um caso muito triste de ser noticiado, mexe muito com a gente, obviamente, aqui, mexeu com a delegada Tatiana Guzela, a gente conhece a garra que essa mulher tem aqui, Juliana, e eu percebi no tom de voz dela aqui, que realmente é um caso assim, Passaia, que mexe muito com a gente. Uma mãe de família, uma trabalhadora, ela só queria ver os filhos, Passaia, ela só queria ter acesso aos filhos, poder ver as crianças. E nessa briga com o marido, então, ela infelizmente é brutalmente executada. A gente continua aqui na Delegacia de Homicídios. Ju, qualquer outra novidade, Passaia, eu volto ao vivo. Segura aí, tiver eu algum quero... questionamento. Calma um pouquinho, Ju. Eu já volto com você. Eu quero fazer mais perguntas. É que... Esse mundo tem que mudar, gente. Esse Brasil tem que mudar. O cara, porque é advogado, tem um monte de dinheiro. Ele acha que pode fazer o quê? O que esse cara pensa que ele é? Aí depois é aquele homem que vai querer me processar porque eu disse que ele é um canalha. Mas o que ele é? Se ficar comprovado que ele fez tudo isso. Quantas mães que são impedidas de verem os seus filhos, quantos pais que também são impedidos? Até quando? Por que o dinheiro fala tão alto aqui no Brasil? Eu fico pensando. Por que tem que ser assim? Eu não conhecia a Ana, mas eu sei que isso acontece todos os dias. Quando um ladrão é assassinado porque ele levanta a arma por um policial, seja lá para quem for, eu não me importo, porque esse bandido traçou o próprio destino. Essa é a grande verdade. Quando é um estuprador que recebe uma bala na cabeça, pelo amor de Deus, é um favor para a sociedade que esse cara vá embora porque ele é mau. Agora, quando uma pessoa de bem perde, sabe, para a marginalidade, é aí que, sabe, me dá uma revolta, porque a delegada disse o seguinte: eu investiguei a vida da Ana e não encontrei ninguém falando mal da vida dela. Uma mulher iluminada que desistiu desse cara 15 anos depois porque ele era um porre, essa é a expressão que eu posso falar aqui na televisão, um arrogante. Eu já conversei com algumas pessoas próximas da Ana. Sabe quem era esse advogado? O arrogantão, o cara que gostava de pisar nos outros, que olhava de cima para baixo, o cara que não tratava bem uma mulher, que na rua, o cara que sabe ganhar dinheiro, que sabe conquistar os seus clientes, o cara que tem status, afinal de contas é um advogado influente, mas em casa, aquele cara que não sabe fazer um carinho na mulher. Aí ela consegue sair desse inferno,
Porque um casamento assim é uma prisão no inferno. Não é uma prisão aqui na terra, não. É uma prisão no inferno. Ela consegue sair das garras desse pervertido. Desculpa, já me ensinaram aqui para não receber processo depois, eu não posso falar o que eu não tenho como provar. O senhor não é pervertido, senhor advogado, me perdoe. Eu estou retirando o que eu acabei de falar. Das garras desse perverso, isso eu posso falar. Você foi perverso com essa mulher. E aí? E agora? Eu estou louco para saber o que você alegou. Juliana, por favor, você está aí, Juliana? A Juliana está aí? Eu quero só conversar com a doutora o que foi que esse cara falou. Eu estou louco para saber. Pisca aqui para mim, Juliana. Eu estou louco para saber, por favor. Estou louco para saber. Louco. Só pisca, não precisa abrir o áudio, não. Pisca lá para mim. Estou louco para saber o que foi que esse cara falou para a doutora. Será que ele confessa ou não? Pelo amor de Deus. Olha, quem está chegando agora aqui no Tribuna, mais uma vez eu te agradeço pela companhia. Hoje nós estamos falando desse caso que chocou o Brasil inteiro, porque as imagens elas foram repercutidas em rede nacional. Uma mulher, mãe de filhos, desesperada para chegar em casa porque ela queria comemorar com a companheira dela, que tinha acabado de conseguir uma carteirinha para ver os filhos num clube. Ela que sempre foi impedida de ver os filhos, o marido dela não permitia, dificultava, além de não querer compartilhar o que eles construíram juntos enquanto estavam casados. Pois é, ela chegava toda feliz, tinha levado um bolo, mas foi assassinada. Agora, pasmem vocês, este atirador era ou é amigo do ex-marido da mulher. A polícia acabou de descobrir isso. Deixa eu te contar mais uma coisa. Este atirador, minha gente, ele é diretor do mesmo clube onde o ex-marido da Ana, o ex-marido da vítima, é o presidente. Deixa eu perguntar para a viúva que está aqui agora nos estúdios, por favor. Esse aí é o advogado que está chegando. Produção, separa o rostinho dele. Ah, não, né? Já tem a foto, não precisa. Não precisa que já tenha a foto. Ele quis esconder o rosto ali quando chegou na delegacia, mas nós temos fotos dele. Deixa eu perguntar para a Luana. Ô, Luana, você sabe que clube é esse, o nome desse clube? Que eu estou curioso, eu quero mandar um repórter para lá só para eu saber. O nome do clube é Morgenal. Como? Morgenal. Morgenal. Isso. Clube Morgenal. O que é piscina? Tem piscinas, eles focam bastante no judô, inclusive os filhos da Ana são judocas. Tem piscina, tem futsal. Tá. Não lembro ainda se tem ou tinha bocha, mas era um clube bem conhecido. É um clube, então, né? Bem conhecido. E fica onde esse clube? Fica ali no Cristo Rei, na Souza Naves. Clube Morgenal, no Cristo Rei. Sociedade Morgenal. Sociedade Morgenal. Eu sei que os associados não têm culpa alguma, né? E o diretor está envolvido nessa patifaria toda. Meu Deus do céu, o diretor e o presidente. Agora, vem para cá, por favor. Daqui a pouco eu converso com você, tá, Luana? Era só para eu te saciar essa curiosidade. Ô, Juliana Rodrigues, os dois presos agora pela parte da manhã já conversaram com a delegada? Passai, a grande expectativa do dia de hoje, depois das prisões, são os depoimentos de Wagner e Marcos Antônio. Isso deve acontecer agora no período da tarde, né, delegada? Eles serão ouvidos agora no período da tarde. Exatamente. Os dois investigados serão interrogados em ato oficial perante os seus procuradores, terão direito de ficar em silêncio, terão direito a apresentar qualquer versão, não necessariamente a verdadeira, e terão direito também de falar a verdade. Isso está previsto no Código Penal, parte geral, que terá uma redução de pena, que é o benefício da confissão. Passai, a gente continua aqui então. Qualquer detalhe, qualquer nova movimentação aqui com relação a esse caso, a gente volta ao vivo. Como eu disse, a expectativa agora depois das prisões são esses depoimentos. O que o Wagner e o Marcos Antônio, se quiserem falar, vão dizer com relação a essas acusações graves desse assassinato, da execução da Ana Paula Campestrini. Tá bom, Juliana, muito obrigado por enquanto. Obrigado também à delegada Tatiana Guzella. Gente, nós conversamos com uma testemunha que presenciou o crime. E a companheira da vítima também decidiu quebrar o silêncio. Ela está hoje ao vivo aqui com o Tribuna, mas anteriormente conversou com a nossa reportagem. Eu tenho uma matéria para mostrar, a testemunha, inclusive, que viu tudo o que aconteceu. Veja a reportagem do Luciano Piquete.
Um dia após o assassinato de Ana Paula Campestrini, de 39 anos, os moradores do residencial em que ela morava, nessa rua pacata aqui do bairro Santa Cândida, ainda estão assustados. Afinal, ninguém imaginava presenciar uma execução na porta de casa. Quando eu estava passando na rua ali, encostou um carro vermelho que ia entrar nesse condomínio aí, né? E de repente encostou esse motoqueiro, né? Do lado da vítima, né? E atirou nessa pessoa. Foi isso que eu vi, né? Na hora até eu me assustei, né? Mas já não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. A minha vítima ficou dentro do carro, né? Ficou já morta, vamos dizer assim, né? Foi triste o assunto aí, porque eu até fiquei meio sem chão na hora, né? A testemunha presenciou o desespero de Luana, companheira de Ana Paula, quando ela chegou ao local do crime. Depois, com uma hora ali que a gente mora aí, aí chegou essa vítima muito assustada, chorando, em pranto, né? Meio desmaiando, né? Eu vi que o pessoal aí auxiliou muito ela aí daqui as casas, né? A região aí. Prestou as condolências para ela, mas ela ficou muito em pânico, muito em desespero, né? Em um vídeo encaminhado à produção do Tribuna da Massa, Luana conta quem era a companheira. A Ana Paula Campestrini era uma joia rara nesse homem. Ela tinha um coração, uma bondade sem limites. E ela só queria ser feliz. Só. Ela só queria ser feliz. A gente só queria ser feliz uma do lado da outra. Mesmo sobre tanto preconceito, mesmo sobre tanta dificuldade que é ser um casal homoafetivo. Em tom de despedida, Luana se declara namorada, com quem passou os últimos 2 anos. Ela foi uma pessoa incrível, ela foi o amor da minha vida, ela me ensinou muita coisa. E eu esperava passar o resto da minha vida ao lado dela. Mas tiraram ela de mim. Uma barbaridade. A companheira deixa claro que Ana Paula não fez nada de errado para merecer uma morte tão brutal. Ela nunca brigou com ninguém, nunca teve confusão com ninguém, nunca se envolveu com nada que pudesse acarretar esse fim. Ela não merecia ela não merecia isso. Amigos de Ana Paula também se despediram em vídeos. É um ser humano que vai fazer muita falta nesse mundo. A gente vai sentir muita saudade dela. Nesse tempo que a gente passou com ela, a gente se divertiu, a gente deu muita risada. E ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que estava ali para nos ajudar, para estar sempre conosco, nos apoiando. O carinho que ela deu pro meu filho, teve com o meu filho, ela me ajudou muito a cuidar dele, né? Quando eu mais precisei, ela sempre estava ali junto. Eu considerava uma mãe porque sempre me tratava com muito carinho, muito amor, simpatia. E ela era assim com todos. Uma pessoa maravilhosa, não merecia o que fizeram com ela. Não merecia o que fizeram com ela. Tamanha brutalidade que assassinaram ela. E a gente quer justiça. Justiça porque ela não merecia isso. Ana Paula foi babá do filho de Marcos. Pessoa que tinha o coração cheio de amor. Amor ao próximo, amor à própria vida. Uma pessoa incrível. Não tem muito o que falar de você. Você vai fazer muita falta para nós aqui. O depoimento mais emocionante é o da melhor amiga, que também se chama Ana Paula. A partida dela, brutal como foi, deixou muita dor. Mas a passagem dela nessa vida só deixou amor. Porque a Ana Paula Campestrini, a minha amiga, a minha irmã de alma, era só amor. Ana Paula Campestrini foi sepultada na tarde desta quarta-feira no município de Lontras, em Santa Catarina. É de lá a família dela. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa segue investigando o caso. Ainda não há pistas do atirador nem da motivação do assassinato. Ana, obrigada. Você era demais. Eu não queria conjugar o verbo no passado, mas você era demais, minha amiga.
eu amo você e eu nunca, nunca vou esquecer de você. O Tribuna da Massa tem mais sobre esse assunto. Vou para outro local de Curitiba agora, junto com você, telespectador do Tribuna. A repórter Juliana Rodrigues, com imagens de Jefferson Weiss, vai conversar com a delegada Tatiana Guzella. Hoje, pela parte da manhã, o ex-marido da Ana, aquela mulher que foi assassinada no portão de casa, que estava dentro daquele carro vermelho, uma imagem chocante, inclusive, que eu repito aqui agora para você que está chegando. Pois é, esse atirador foi identificado, pasmem vocês, amigaço, gente. O cara que atirou aí, ó, amigaço do ex-marido da mulher que foi assassinada. E um detalhe ainda mais importante que a Juliana vai recapitular pra gente. Conta, por favor, Juliana, o que eles faziam da vida, hein? Por favor. Passaia, o Wagner e o Marcos Antônio, além de muitos melhores amigos ali, eram muito próximos, eles também trabalhavam juntos. O Wagner ele era presidente, é presidente desse clube recreativo que fica ali no bairro Cristo Rei, e o Marcos Antônio é diretor desse mesmo clube recreativo. E o que chama atenção na investigação desse caso é que toda essa situação tem relação com a morte da Ana Paula Campestrini. Por quê, Passaia? Ela lutava na justiça para ver os filhos. Era uma luta constante desde a separação há cerca de 3 anos do Wagner. Eles se separaram e aí começou essa briga judicial pela guarda dos filhos e pela separação dos bens também. No dia da morte da Ana Paula Campestrini, ela vai até esse clube, ela recebe uma proposta, Passaia, para ir até esse clube, para fazer uma carteirinha que daria acesso a esse local. Ela então poderia entrar nesse clube para poder ver os filhos que faziam atividades nesse clube onde o pai é presidente. O que acontece a partir desse momento, quando a Ana Paula sai com essa carteirinha desse clube, ela é seguida por um homem, o atirador, esse homem que a persegue ali pelas ruas do bairro, um trajeto que dura cerca de 15 minutos, Passaia, até chegar no condomínio onde ela é executada a tiros. Delegada Tatiana Guzella volta novamente aqui ao Tribuna da Massa. Delegada, a gente pode dizer então que a Ana Paula foi vítima de uma emboscada, de uma armadilha, porque até então ninguém sabia o local onde essa mulher morava, o ex-marido não sabia o local onde ela morava, e aí ela sai então desse clube com essa carteirinha, perseguida e é executada a tiros ali naquele local. O atirador, suspeito de ser o atirador, o Marcos Antônio, diretor, amigo do ex-marido também, diretor desse clube e amigo do ex-marido. Isso mesmo, ela foi perseguida de uma maneira bastante fria, foi abordada, foi executada. Nas imagens, inclusive, você percebe que depois que o atirador efetua os disparos com a mão esquerda, né, ele é canhoto, e realmente o nosso preso é canhoto também, ele efetua os disparos e ainda olha para dentro para ter certeza que ela morreu. Isso é o que a gente acredita, que ele olhou aquele momento para ter certeza que ela foi executada. Faz a volta e retorna no mesmo trajeto, né? Pelo menos saindo ali. E depois volta ao clube. E é visto, então, com o clube tirando a jaqueta daquela cor caqui, né? E ficando com a jaqueta preta, que ele já deveria estar por baixo, que deve ser do próprio clube, né, que ele estava anteriormente também. Então, não há dúvida nenhuma que ele estava ali, que houve sim um planejamento mínimo, porque apenas esse atirador sabia o horário exato de que ela estava saindo ali, porque ele foi avisado, olha, ela está saindo daqui. E ele foi avisado e já estava lá fora esperando ela, a gente acredita, né? Porque assim que ela sai, ele já sai atrás dela. Agora, olha só, Passaia, a Ana Paula, ela estava muito feliz, viu? Porque ela conseguiu, a gente até tem uma imagem dessa carteirinha, ela conseguiu, então, essa carteirinha que daria acesso para ela ver de perto os filhos. Porque até então, a Ana Paula fazia o quê? Ela ficava do outro lado da rua e observava os filhos de longe, porque o ex-marido não a permitia ver os filhos, ficar com as crianças. Então, ela tem acesso a essa carteirinha. No dia seguinte, ela iria ver os filhos, então ela volta para casa, logo depois que ela sai desse clube recreativo.
Ela volta para casa já com a carteirinha em mãos e começa a mandar vários áudios, Passaia, para a família. Olha, eu estou muito feliz, enfim, eu vou ver os meus filhos. Começa enfim, registra ali, inclusive, a foto da carteirinha, que é o bem mais precioso que ela tem naquele momento, que vai dar acesso, você imagina, acesso aos filhos, Passaia. Então, essa mulher, ela volta para casa muito feliz. Ela está muito contente ali, delegada. Durante as investigações, vocês tiveram acesso, inclusive, a esses materiais, a esses áudios, a essa felicidade realmente que a Ana Paula estava naquele momento, porque ela teria um contato mais próximo com as crianças. Exatamente. E isso é uma coisa muito emocionante no inquérito policial. A felicidade demonstrada através das mensagens e fotografias enviadas por ela, né, no celular, para a companheira, para uma outra amiga, inclusive dizendo: eu estou aqui na rua tal, indo para casa, estou saindo, consegui. Então, assim, nós temos ali essa manifestação, mais de uma, manifestações, portanto, de felicidade. E mesmo no dia anterior, ela estava na expectativa de que no horário exato definido pelo clube que ela estivesse lá, que ela iria estar lá. Todas as vezes anteriores que ela foi também, na semana anterior, para agendar o cadastramento dela, né, no clube, no horário exato marcado, ela foi, ou seja, demonstrando que queria muito aquilo e estava muito feliz por ter alcançado aquilo. Agora, delegada, a motivação para esse assassinato tão brutal, a gente tem aí a relação com os filhos, a disputa pela guarda dessas crianças, uma disputa por herança também. A gente pode dizer também, delegada, que esse crime é um crime de homofobia, já que depois da separação com o Wagner, a Ana Paula, ela começa uma relação homoafetiva com a Luana? Nós constatamos que a separação, a causa foi porque ela se descobriu e revelou, falou a verdade, né, para o seu marido. Eu me descobri homossexual. Eu não quero, isso contam as testemunhas, eu não quero prejudicar você que tem direito de ser feliz. E eu também quero ser feliz. Então, é interessante que as testemunhas falam isso. Olha, você tem direito a ser feliz. Eu também tenho, mas você também tem. Né? Eu estou ocupando uma vaga aqui que pode ser ocupada por uma outra pessoa. Então, assim, eles se separam, esse é o motivo da separação. O motivo do crime, nós podemos dizer que há um conjunto de motivos, porque nós temos 5 processos na primeira vara da família de Curitiba, né, no Fórum da Família, Criança e Adolescente. Esses 5 processos correm em segredo de justiça, porque envolvem menores, mas são processos de alienação parental, guarda, divisão de patrimônio, né, divisão de bens, pensão, e inclusive, olha só, um processo conexo, né, aos demais, de locação da parte dela, do patrimônio, que não foi revertida a ela até então. A Ana Paula não recebeu nada depois da separação, inclusive ela passava por dificuldades financeiras. Ela tinha ficado com um veículo, tinha voltado para o sobrado onde eles moravam no passado, né? Quando eles iniciaram o relacionamento, ela teria voltado. Esse que ela alugou há alguns meses atrás. Né? Ela estava trabalhando de diarista, inclusive devido à situação financeira precária que ela vivia, mas sim, existia uma cobrança de pensões atrasadas e esses processos, segundo informação do próprio advogado da Ana Paula, que foi ouvido aí no dia do crime. Inclusive, a psicóloga da Ana Paula foi ouvida também, Passaia, e disse que o que atormentava essa mulher, o que tirava o sono da Ana Paula, era justamente a dificuldade, né? Não poder ver os filhos. Isso ela fazia até terapia, né, delegada? Ela precisava realmente de uma ajuda psicológica, porque isso mexia muito com ela. Ano passado ela teria feito algumas sessões, mas ela parou de fazer por causa da situação financeira precária. Então, ela não deu continuidade. Passaia, a gente continua aqui na Delegacia de Homicídio. Se você tiver algum questionamento, o delegado está aqui com a gente. Eu quero perguntar sim para a delegada, até porque eu estou curioso para saber como ela montou esse quebra-cabeças. Existem alguns detalhes que não podem ser contados, outros podem sim. Antes só,
Quem está assistindo aqui é a viúva, a Luana, que era a companheira, a mulher que vivia com ela. Ela está com a gente acompanhada de uma advogada amiga que presta essa assessoria jurídica. Inclusive, Luana, eu quero falar para você que um dos maiores advogados criminalistas aqui do Paraná e do Brasil, que se chama Jeffrey Chiquini, ele é um advogado sensacional, em ascensão, de pouca idade, mas um grande estudioso, um cara que se debruça todos os dias nos livros, e ele é tido assim como uma promessa nacional. Promessa não, né? Muito pelo contrário, ele já é um dos melhores criminalistas do Brasil. Eu estou te falando isso para você ficar tranquila, porque é um advogado assim, sabe, de um alto padrão, que falou, ligou para cá, eu conversei com ele por telefone, e ele falou, Passaia, eu vou abraçar essa causa. Pode ficar tranquilo que eu quero estar junto com a Luana. Eles vão precisar de um advogado até para ajudar na promotoria. Nós vamos precisar de um advogado lá, sabe, para pegar todos esses detalhes, para se debruçar em cima disso, para que esse homem seja condenado. Tá? Então, Jeffrey Chiquini, muito obrigado, doutor. O senhor é maravilhoso, tá? Por todo o seu conhecimento precoce, porque o senhor é um cara assim, à frente do seu tempo, e por desejar pegar essa causa, muito obrigado. A gente só precisa da sua aceitação, tá? Mas eu acredito que não vai ter problema. E é para colaborar também com a sua amiga advogada que está aí, né? Uma coisa não anula a outra. É uma equipe de advogados, portanto, todos juntos por um bem maior. Luana, a advogada que está aqui também, daqui a pouco eu converso com a senhora. Mas, Luana, diante de tudo que você ouviu aqui da delegada, qual que é o sentimento que você tem? Você já desconfiava desse homem? Desde o começo, você desconfiava que foi o ex-marido que mandou matar? Na hora, foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Porque, como já foi falado, a Ana não tinha problema com nenhuma outra pessoa. Ninguém. O único problema na vida dela era com esse homem. Era com ele impedindo ela de ver os filhos dela, era ele não pagando os direitos dela, ele fazendo ela passar por necessidades, por pura mesquinharia. Né? Então, na hora, eu pensei nele. Foi a primeira pessoa que eu pensei. Ela tinha 2 filhos com esse homem? Ela tinha 3 filhos 3 com ele. filhos. 3 filhos. As idades, não precisa falar o nome não, tá? 9, 11 e 17. Meu Deus. 9, 11 e 17, né? O que os filhos vão imaginar depois disso? Perderam a mãe a mando do pai. Como é que pode? É de partir o coração, é ou não é? Agora eu estou perguntando aqui, me questionando, de repente você tem alguma informação. O cara, o advogado, ele era diretor desse clube aqui de Curitiba, certo? Aí... Presidente, me perdoe, muito obrigado por ter me corrigido. Presidente. Aí o diretor, o cara que está um cargo abaixo, ele se presta a fazer esse tipo de serviço. Será que eles eram grandes amigos? Será que ele pagou uma quantia? Ou ele era o verdadeiro puxa-saco? Ô chefe, eu vejo que você vive reclamando da mulher lá, se quiser, rapaz, eu dou um jeito nela. Você tem conhecimento do envolvimento dos dois? A Ana falou alguma vez para você? Sobre ele, não. Não. Ela já tinha comentado sobre outros amigos do Wagner e que estavam no clube também, né, em cargo de diretoria, mas até um deles saiu da diretoria. Tá. Mas a gente não tinha mais contato. A Ana perdeu o contato com o pessoal do clube há bastante tempo. Porque todos, basicamente, até as pouquíssimas vezes que ela foi lá, ela me contava que olhavam para ela como se ela fosse uma criminosa. Entendi. Tipo, as pessoas passavam por ela enquanto ela conseguia estar ali conversando com os meninos e olhavam com nojo para ela, como se ela fosse a pior pessoa do mundo, como se ela fosse errada da situação. Olha, isso é típico de qualquer preconceituoso ou criminoso, né? Quem tem o preconceito, ele projeta o que tem dentro dele no outro. Então, é coisa de gente pequena. Olhar com desprezo, desse jeito, é coisa de gente pequena. Eu já converso com você que a Tatiana Guzella, ela precisa sair, a doutora que está sempre aqui disposta a conversar com o Tribuna da Massa. Ô Juliana, eu fiquei curioso, eu sei que a doutora não pode falar, não pode citar nomes, eu sei que tem muitas coisas que ela se resguarda e está certo. Mas o que ela pode falar sobre essa investigação? Como é que ela conseguiu juntar as pontas? Teve gente lá de dentro do clube que ligou, ó, tem um canhoto aí que matou a mulher, quero dizer que tem um canhoto aqui também que é amigo, viu, do presidente, que é ex-marido.
Será que teve alguma denúncia anônima para contar tudo isso? Imagens de câmeras de segurança, testemunhas que relataram algumas informações importantes que nortearam essa investigação. Delegada, como que a polícia conseguiu juntar essas peças para chegar no nome do Wagner e do Marcos Antônio? Diversas testemunhas foram ouvidas, bem como informantes, né, pessoas próximas. Os próprios processos respondidos pelo ex-marido também se encontram no inquérito policial. Câmeras de segurança, estas divulgadas pelas imprensas e outras alcançadas na data de ontem, em especial na saída, né, da Ana Paula do clube onde ela estava. Mensagens de celular encaminhadas aí por algumas testemunhas, bem como pela própria vítima, aí compõem o arcabouço dessa investigação. Ainda outras provas a serem produzidas nos próximos dias e até o final da investigação. Ao final, sim, nós vamos dar um feedback do que mais foi produzido e tem bastante coisa ainda para chegar, outras câmeras a chegarem, né? Então nós vamos aí devagarinho terminando essa construção aí desse quebra-cabeça. Delegada, muito obrigada pelas informações. Passaia, quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu sei que a delegada tem seus compromissos. Obrigado, tá, Juliana? Obrigado a você, obrigado, Tatiana Guzella. Nós vamos conversar com o Douglas Bandeira agora, porque ele está lá no clube, onde, de acordo com a polícia, o assassino era presidente. E aí, Douglas, como é que é o clima por aí? Alguém conversou com você? Oi, Passaia. Pois é, nós estamos aqui em frente ao clube que a Ana Paula esteve antes de ter sido executada. Esse clube que fica aqui no bairro Cristo Rei, na Avenida Souza Naves. Nós conversamos anteriormente aqui com alguns funcionários e o clima aqui é de absoluta surpresa, né? Todos estão surpresos com o que aconteceu, surpresos com o resultado das investigações. A funcionária que atendeu a Ana Paula, a qual ela fez a carteirinha ali para se associar a esse clube, ela, evidente, de acordo com essa conversa que nós tivemos, ela está muito abalada. Ela sabe que ela não teve culpa, ela só estava obedecendo uma ordem, né, dessa convocação e posteriormente a confecção da carteirinha da Ana Paula Campestrini. A funcionária está extremamente abalada. Então o clima aqui, Passaia, é de um abalo total de todos os funcionários. Evidentemente que os sócios que continuam frequentando o clube já estão sabendo daquilo que aconteceu e também estão surpresos com a notícia que foi veiculada aí, com o resultado das investigações e a notícia que está sendo veiculada pela imprensa. Então o clima que a gente sentiu aqui realmente foi de um espanto total, tá? A Ana Paula realmente esteve aqui para fazer a carteirinha por volta de entre 8 e 9 horas da manhã. Ela esteve aqui, nós conversamos aqui com as pessoas responsáveis por essa confecção da carteirinha e elas confirmaram que a Ana Paula realmente esteve aqui. E agora, no meio da tarde, o clube vai soltar uma nota para toda a imprensa a respeito de tudo o que aconteceu. Eles preferiram não gravar entrevista conosco de momento, mas o clube vai soltar uma nota no meio da tarde a respeito de todo esse caso de grande repercussão. Nós viemos até aqui, passei até com uma dúvida, né? Porque normalmente em casos como esse, aqui não tem assessoria de imprensa. Então, em casos como esse, o presidente poderia falar. O presidente é o acusado. O diretor administrativo poderia falar. O Marcos é o diretor administrativo. Então, os funcionários estão meio que sem saber muito bem o que fazer por enquanto. Mas, no meio da tarde, o clube vai soltar uma nota para toda a imprensa a respeito dessa história toda. Passaia. Ok, obrigado por enquanto, Douglas. Tira o rapazinho aqui, por favor. Depois eu falo dele. Eu quero conversar com a Bruna Frenner aqui agora. Nós estávamos aguardando, Bruninha, outras informações da polícia. Eu gostaria muito, sabe, que o advogado... Estou falando daquele caso, gente, da mulher que foi assassinada no portão de casa com 14 disparos. O ex-marido dela e um funcionário dele foram presos agora pela parte da manhã. Eu estava aguardando o depoimento deles, até para conversar com a viúva que está aqui no estúdio, sobre o depoimento, para saber o que o cara vai falar. Mas eles ainda não terminaram, tá? Eles ainda não conversaram com a delegada. Então eu vou te deixar à vontade aí para conversar, não apenas com a Luana, mas com a advogada e com a amiga dela também, Bruninha. Isso mesmo, Passaia. Aqui ao meu lado está a Dil, que é amiga da Ana já há 17 anos de convivência, viu os filhos da Ana nascerem e eu vou conversar com ela
por causa de tudo isso, né, Dil? O que você tem a falar diante de todos esses fatos que você viu e também que você acompanhou a história da Ana desde sempre, o casamento, tudo. E a Ana era uma pessoa que não reclamava do marido, mas ela queria sair desse relacionamento, né, Dil? Boa tarde. Boa tarde. Assim, a Ana nunca me falou nada a respeito do marido e de como eles viviam. Tudo bem. Só que assim, ó, a Ana foi sempre uma pessoa maravilhosa. Tudo que ela podia fazer por todo mundo, ela fazia. A única coisa que ela queria, gente, eram os filhos. Só isso. Ela não brigava por mais nada. Ela tinha direito a tudo. E ela sabia disso, ela passou necessidade. Por várias vezes, eu supri algumas necessidades dela, que eu conseguia, graças a Deus. Uma pessoa correta, honesta. Gente, só quer uma coisa, justiça. Ela não pode ficar assim. Ai, que se ele tenha feito isso, eu só quero saber o porquê. Tirar a vida não justifica, gente. Principalmente da Ana. Importante falar aqui, Passai, que quando eles terminaram o relacionamento, terminaram o casamento, a Ana ainda não tinha lugar para ir morar. Sabe o que o Wagner fez? Ele expulsa essa mulher de casa, inclusive a mãe dos filhos dele. Mostra a crueldade desse homem. Sim. Ela foi ajudada por uma amiga, né? Que é uma excelente pessoa também. Porque a Ana sempre foi muito boa, então assim, ela nunca ficou sozinha, mas acho que não tinha um porquê, né? Disso tudo. E ela sofreu desde o primeiro momento que ela se descobriu, que ela falou pra ele que ela queria ser feliz de verdade, que ele também tinha o direito de ser. Agora, um pouquinho antes de acontecer tudo isso, de acontecer o crime, vocês trocaram mensagens e que você também presenciou a felicidade dela pela história da carteirinha, pelos filhos. Sim. Inclusive, a gente estava combinando dela me levar no médico, me acompanhar em consulta médica. E ela falou, Gilzinha, bom dia, muito bom dia, buongiorno. Aquele áudio dela maravilhoso, dizendo que ia levar a Lu para trabalhar. E deixando a Lu, ela ia fazer a carteirinha. Assim que eu fez, ela mandou mensagem que ela estava muito feliz. Que ela conseguiu ver o menininho um pouquinho no outro dia e que ia fazer um bolo formigueiro para levar para eles. E tudo termina assim. Sim, tragicamente. Tá bom, Dil, muito obrigada. Passai, todo mundo muito emocionado, muito abalado ainda com tudo isso. Eu vou trocar uma palavrinha agora com a doutora Júlia, que está acompanhando o caso, tá? É amiga da Luana também. Doutora, diante de tudo que já está elucidado, de tudo que a polícia já levantou também, qual a tua análise de todo esse caso? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu acredito que a situação é muito complexa e a partir daí, então, como a própria delegada, a doutora Tatiana, falou, tem muito trabalho pela frente, né? Várias questões já foram elucidadas, há indícios, já há provas que foram também apresentadas perante a autoridade policial e tudo indica, então, que esta pessoa, né, que mandou matar a Ana Paula Campestrini e também o próprio atirador vão ser indiciados pelo crime de feminicídio ou homicídio também doloso e em seguida isso vai para o Ministério Público para que o promotor de justiça deflagre a ação penal. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Passai, agora eu vou passar o microfone então para a Luana, caso você queira falar mais alguma coisa. Eu pedi que a Luana agora falasse as últimas palavras dela diante de tudo isso, que às vezes ela pode ter ficado nervosa, não falou tudo que ela gostaria de falar. Então, Luana, pode aproveitar esse momento e falar o que você deseja. Só um minutinho antes, tá? Porque eu estou recebendo aqui no estúdio, né, a presença de uma grande advogada que defende a família. Mas muitas vezes, gente, a família que sofre o preconceito também. Porque, poxa, nós vivemos tempos onde não dá mais para você ficar perdendo o seu tempo em ter que se explicar. A pobre coitada já vinha sendo agredida pela sociedade porque ela decidiu largar do marido. Ela tem que ficar se explicando para todo mundo. Por que isso? Poxa, se você não está matando, se você não está desrespeitando o outro, você tem o direito de fazer o que você quiser com a tua vida. É ou não é? Se ela por uma casa, tivesse saído de casa para brigar, sabe, para fazer barraco no meio da rua, mas não. Ela saiu de casa porque ela queria ser feliz, porque ela queria continuar amando. E é uma mulher que foi humilhada, pisada do começo ao fim. Eu fico perguntando, até quando as pessoas vão ficar gastando o tempo da vida delas com explicações, em vez de investindo na felicidade?
Então eu quero agradecer essa advogada que está aqui. Eu teria muito o que falar hoje, pena que o tempo aqui é curto, né? Doutora Júlia, muito obrigado. Então, eu sei que a senhora tem aí uma missão muito grande, né? De fazer valer o direito daqueles que muitas vezes não são compreendidos. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou deixar agora a Luana falar, mas me dá só um minutinho, Luana, por favor. Tem um compromisso aqui com os meus patrocinadores. Tudo bem com você? Tudo bem, Passaia? Foi um arregaço, como diz a minha avó, né? Arregaçou o telefone, não parava de tocar. Derrubou o WhatsApp, derrubou Você é o bichão mesmo, hein, doido? Viu? Sabe por quê? É disso aí, ó. Você é o bichão mesmo. Ei, Laia. Você sabe que a família Canaã, a gente brinca, gente, mas assim, ó. Hoje a família Canaã tem mais de 1 milhão de vidas. É isso mesmo, gente. Mais de 1 milhão de vidas. Hoje o Luto Canaã é a empresa que mais vende em Curitiba, é a empresa que mais tem cliente em Curitiba. Gente, olha, ligue agora na família Canaã. Quando você faz o plano com a família Canaã, você fica tranquilo, por quê? Porque, ó, gente, é família Canaã. Se trata de família para família. E é difícil você colocar, né, as vidas de uma pessoa em qualquer empresa ou a vida de uma pessoa em qualquer empresa, não é verdade? Mas na família Canaã, você é tratado com carinho, é tratado com amor. O quanto é difícil quando você perde um ente querido e de repente nem plano de assistência funeral você tem. Ah, você fez um plano de assistência funeral lá atrás, parou de pagar porque subiu demais, é muito caro. Gente, ligue agora na família Canaã, 3277-2525, o mesmo telefone é o WhatsApp, é a única empresa que você coloca 12 pessoas. Gente, para de pagar mais caro. Por que pagar mais caro se na família Canaã? Olha a campanha que a gente vem fazendo. Hoje todas as pessoas que ligaram no Luto Canaã, gente, sabe quanto que você vai pagar no plano completo? R$ 59,90. O que é o plano completo da família Canaã? É o funeral, é o cemitério, é a cremação. Ah, Eliseu, mas eu gostaria de um plano sem carência, de um preventivo sem carência, uma cremação. Gente, eu tenho com carência zero. Então, ligue agora, não paga taxa de adesão, escolhe a melhor data de pagamento. O que você não pode é deixar para amanhã. Quando você pensar em plano de assistência funeral, não tem outro nome, não. Só tem o Luto Canaã. Todas as pessoas que ligaram agora, eu fiquei animado ontem com você. Você pediu, você é o bichão mesmo? Todas as pessoas que ligam agora, tá acompanhando o Passaia? Oi. Tribuna, vai pagar 20 parcelas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí, ó. Fez de novo? Agora você virou o bichão. Mas agora é o completo. R$ 59,90 em 20 parcelas, mas tem que ligar agora ou mandar mensagem. Gente, 20 parcelas. Pelo amor de Deus, 20 parcelas. Liga agora, apenas 20 parcelas. Apenas 20 parcelas de R$ 59,90 para você proteger 12 pessoas que você pode escolher. Não tem limite de idade nem nada. 3277-2525. Luto Canaã. A sua família em boas mãos, Passaia. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, o bichão, ele ali. São 13h55, a Luana está aqui já. Enfim, Luana, eu não vou fazer pergunta, tá? Eu só vou deixar que você se despeça do jeito que você quiser, porque deve ser um turbilhão aí de pensamentos e emoções, né? A partir de agora você vai precisar de bastante apoio. Eu estou feliz porque tem muita gente ligando para cá querendo ajudar, estamos juntos nessa luta. Quem fez o que fez com a sua companheira precisa ser condenado. Então eu te ofereço aqui, tá? O nosso abraço caloroso e eu te deixo à vontade para você se despedir. Eu não tenho muito o que falar, além do que já foi falado sobre ela, sobre o que todos os amigos dela falaram. Todos que conheciam ela sabiam que ela era uma pessoa incrível, uma pessoa boa, de um coração gigante. E a forma como ela foi tratada, a forma como ela foi tirada dos braços de todas essas pessoas, a forma como ela foi tirada dos filhos dela, foi uma forma além da crueldade. Uma pessoa que fez uma coisa dessa não pode nem ser considerada uma pessoa. Mas eu também quero pedir apelo à população pelos 3 filhos dela. Que se foi provado que foi o ex-marido dela, se foi o Wagner, os filhos são filhos. Eles não têm culpa se o pai fez uma coisa dessa. Então eu queria pedir um pouco de sensibilidade, não por causa dele, porque se ele fez isso, ele merece justiça, ele merece ser punido. Mas as crianças não merecem ver o pai sendo ameaçado, xingado nas redes sociais ou qualquer outra coisa, né? Elas já devem estar bastante abaladas, confusas, sem saber o que fazer, e elas não merecem mais sobrecarga na vida delas do que elas já passaram. Então eu peço por elas. Né? A Ana amava os filhos dela acima de qualquer coisa. Era a vida dela e ela só queria ficar com eles. Então tenha um pouquinho de empatia pelas crianças, né? Não façam nada
que possa fazer com que esse momento seja ainda mais doloroso para eles. E que a justiça seja feita. Amém. Eu não quero nada mais do que isso. Eu não posso ter ela de volta. Se eu tivesse esse poder de trocar de lugar com ela, eu trocaria. Porque o mundo precisa de pessoas iguais a Ana. E perder ela foi uma perda inestimável. Então, eu só quero justiça, que é a única coisa que eu posso fazer por ela agora. Olha, Luana, eu percebo com as tuas palavras o teu amor pela Ana e vou te falar o porquê. Apresentando um programa policial, muitas vezes quando a gente chega em casa, eu chego assim, sabe, bastante carregado, cansado, porque são histórias terríveis que muitas vezes eu não gostaria de apresentar. Mas nós apresentamos com esse cunho de buscar por justiça. E aí eu vejo muitas vezes o pior do ser humano, sabe? De pessoas que não estão nem aí com nada, que não se preocupam com o outro, que dizem que amam, mas olha, sempre olhando para o próprio umbigo. Pessoas que acreditam que são o centro do universo e por causa disso humilham, chutam, exploram, matam. E eu percebi o seu amor por ela porque os filhos dela, com certeza, todos os dias, eles recebiam da cabeça do pai, da boca do pai, um monte de coisa ruim contra você. Porque veja bem, se o cara tem coragem de matar a mulher, você acha que ele já não vinha falando para os filhos coisas horríveis contra a mãe e contra você? Então, essas crianças talvez ainda não tenham entendido o quanto você era importante para a mãe. Só que ainda assim você pede por essas crianças, né? Ainda assim você quer que a sociedade acolha, porque você com certeza tem consciência do amor que a Ana sentia por essas 3 crianças. Então, parabéns, teu amor é sincero, tá? Eu aprendo com você também. Deus te abençoe.